Boa noite. Meu nome é Miguel Ângelo Montanher. Eu sou formado em sociologia, na verdade, ciências sociais, mas eu me reconheço como sociólogo, que é o que eu mais gosto, né? A linha de trabalho. Na verdade, eu fiz a graduação em sociologia e o mestrado e o doutorado no campo da saúde. Então, eu fui no departamento de medicina preventiva e lá eu fiz o meu mestrado e doutorado. Depois eu fiz um estágio em Fortaleza. Durante o doutorado eu fiz um período de sanduíche na França e depois eu fiz um pós-doutorado também na França, nesse campo da sociologia da saúde, antropologia da saúde, nessa linha que eu venho trabalhando. Eu sou professor em Ceilândia, na Faculdade de Ceilândia, no campus Ceilândia, né? E eu ministro aula no curso de graduação justamente em saúde coletiva. Por isso que o tema é esse que a gente vai tratar, né? Sobre o SUS, sobre a saúde. E é uma coisa que a gente sempre é chamado a explicar. Eu até agradeço a ideia de fazer uma aula para uma população, entre aspas, leiga, né? Porque não sabe, nunca viu, não tem obrigação nenhuma de saber o que é saúde coletiva. Mas eu sempre trabalhei nessa área e nunca fiz esse esforço de consolidar uma aula nesse sentido. Eu achei interessante, porque eu me obriguei a pensar de fora, né? Eu estou tão embrenhado nisso que para mim é tudo meio óbvio. Então eu fiquei pensando o que seria interessante. Porque, assim, todo mundo conhece o SUS. É o SUS, o SUS, cada um tem um jeito de ver e, na verdade, existe muito mal entendido em relação ao que é, né? E o que ele significa e se ele funciona ou não, tem toda uma discussão. Mas eu acho que ficou muito patente durante a pandemia que existe algo que está além da medicina, que está além da clínica, que está além do hospital, está além do atendimento do médico em si, e que tem uma importância muito grande para a resolução das questões de saúde, né? Então, é compra de vacina, entrou uma discussão de prevenção, de lockdown. O lockdown, o que tem a ver o lockdown com saúde, né? Você pensar bem, é uma medida institucional do governo de prender todo mundo em casa. E o que tem a ver isso com saúde? Na verdade, é essa discussão que eu quero fazer com vocês, né? Então, outra, qual a relação do SUS com saúde coletiva e quais os paradigmas? Tentar dar algumas ideias sobre esse campo para vocês da perspectiva das ciências humanas, né? Especialmente. Bom, a medicina sempre existiu, desde Aristóteles tinha um texto belíssimo sobre saúde, sobre lugares sãos, né? Lugares sãos, como prevenir, vamos dizer, as doenças também, ele já escreveu sobre isso, né? Então é muito antigo. Essa tradição veio também para o Império Romano, os lugares onde se deve construir, isso tudo existia uma espécie de um manual prático, né? Sem esquecer, na própria Bíblia, tem as abominações, no Levítico tem uma série de abominações, né? Que nada mais são de conjunto de regras sanitárias, tá? O que você deve comer, que tipo de animal você deve comer, né? Por isso que os judeus até hoje seguem a alimentação kosher, né? Eles não se alimentam, eles têm regras de alimentação que eles mantêm até hoje, e os árabes também, a alimentação halal, né? Isso estava lá tá na Bíblia, né? Você pode ler lá no Levítico. Por exemplo, o rabino tinha a função de detectar as pessoas que tinham lepra. Hoje se chama hanseníase, mas ele tinha essa função pública, vamos dizer assim, né, de prevenção. Já na modernidade, já depois, na Revolução Industrial, nas sociedades modernas na Europa, começou a ser desenvolvido um pensamento chamado de medicina social, que era a aplicação das regras de saúde ou das práticas médicas no campo social, ou nas sociedades, né? A ideia era sistematizar a relação da medicina com assuntos públicos, de saúde pública, de promoção da saúde já, né? Era essa a discussão. Foi cunhado por esse Jules Guérin,
em 48, numa Gazette Médicale, né? Que era uma revista. Um grande historiador da saúde é o George Rosen, e a gente sempre cita ele porque ele é a base sobre a qual o Foucault foi escrever os trabalhos dele. Ele não cita en passant, né, o Rosen, mas esse cara já tinha um trabalho sólido de historiador. E, por exemplo, esse livro da Polícia Médica e Medicina Social, ele vai fazer ele vai separar os períodos históricos que o Foucault depois vai retomar na obra dele lá, né? Nos textos que a gente conhece, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Bom, enfim. Então, a gente conhece muito Foucault por conta da biomedicina, biopolítica. Ele fala que a medicina moderna é uma medicina eminentemente coletiva, né? Por isso que a gente vai chegar nisso, mas ele vai dizer que, ao contrário do que a gente imagina, na Idade Média, no tempos aristocráticos, a medicina era privada. Só tinha médico quem tinha dinheiro para pagar o sujeito para ficar à disposição. E o resto da medicina, ela não era pública, vamos dizer assim, né? Não existia medicina pública. E Foucault vai justamente começar a mostrar isso, né? Então ele vai dizer que a nossa medicina moderna, ela não é essa medicina privada, de gabinete, do profissional liberal, muito pelo contrário. Essa é a visão que a gente tem do médico, que é uma visão romantizada, né? São poucos os médicos hoje que vivem só seu atendimento privado. É uma raridade. Mesmo os que têm essa possibilidade, eles atuam dentro de um grande hospital, né? Para onde ele leva os seus pacientes depois. Bom, e para ele, a medicina social é uma prática que só é, então, individualista nesse sentido e em alguns aspectos, mas em geral ela é coletiva. E ele vai dizer justamente o que eu acabei de afirmar, que o capitalismo, a medicina privada, passou por uma medicina coletiva. Ele vai chamar de medicina social, né? E aí ele, a série, né, é, frase do Foucault que a medicina é uma estratégia biopolítica. De certa maneira, ele vai, uma crítica profunda aos médicos, à medicina, à biomedicina. O Foucault tinha problema, entre aspas, com o pai a ser resolvido. O pai dele era médico e ele, de alguma maneira, assumiu esse tema como importante na vida dele porque ele tinha essa questão. Mas ele vai dizer que a biopolítica vai se centrar no biológico e no social e que a medicina seria essa estratégia, tá? Medicina social. Ele vai sistematizar em três tipos de medicina, de acordo com Rosen também, né? Mas eu vou falar no sentido do Foucault, né? Do Foucault mesmo. O primeiro tipo de medicina, que ele chama de medicina de Estado, que é a medicina da estatística, é a medicina da medição dos recursos da população, dos índices de mortalidade, natalidade. Isso até hoje é o mais forte que a gente tem na área da saúde pública, que é a pesquisa epidemiológica com base na população. Então, eles começaram a mapear, saber qual o tamanho da população da Alemanha, quantos médicos existiam, a taxa de natalidade e mortalidade. Eles começaram a coletar sistematicamente esses dados e fazer um controle. Não só isso, eles faziam controle também dos médicos, da formação médica. Então, eles normalizaram a prática e o saber médico através da própria corporação. Então, o Estado passa a fazer o controle do ensino e dos diplomas. Isso começa na Alemanha, tá? A prática médica vai começar a ser subordinada às instâncias estatais, coisa que não era antes, né? Os médicos tinham muita liberdade em sua prática. E aí também existe um outro aspecto da medicina de Estado de origem alemã, que é a criação de médicos administradores da saúde dentro da organização estatal, tá? Para quem traduz alemão aí, tem uma boa chance. Eu não sei nem falar, quanto menos traduzir, tá? Mas a ideia é que você cria médicos privados, né? Bom, vamos lá. Uma outra medicina que é mais charmosa, que está muito ligada à França, é a medicina urbana, que o Brasil vai incorporar fortemente. Os nossos médicos vão ser formados na França e vão, em algum momento, também transportar essa medicina para o Brasil,
com aquelas campanhas de vacinação em massa no Rio de Janeiro, saneamento do Rio de Janeiro, né? A derrubada, o aterramento dos morros no Rio, né? Isso tudo advém dessa ideia da medicina urbana, que era muito preocupada com as revoltas sociais e com as populações andarilhas, e as populações que vagavam pela França, especialmente Paris, né? Tanto que essa medicina urbana está muito ligada à ideia de uma reforma da cidade. Então, se a gente pensar do Barão Haussmann na França, as mudanças que ele fez em Paris no século XIX, que a gente gosta, a gente vai lá, acha lindo, maravilhoso, na verdade é uma Paris renovada. A Paris da Idade Média, que é o charme, né, que atrai a gente, não existe, tirando a igreja lá da Notre Dame. Então a gente vai para Paris querendo ver o medieval, mas a gente vê uma reforma do século XIX baseada na medicina urbana, que transformou a cidade e tornou a cidade muito mais é, sanitarizada, vamos dizer assim, né? O que que a medicina urbana tinha como preocupação? Analisar a região de amontoamento, confusão, perigo no espaço urbano, o controle da circulação das coisas, dos elementos, da água e do ar, e organização dos recursos e da funcionalidade da cidade. Se você quiser um bom filme sobre isso, é O Perfume, que mostra justamente o Marché des Halles, né, no centro de Paris, que era um mercado onde se vendia tudo, peixe. Se você assistir o filme, você vai ver que aquilo era realmente pouco higiênico, né? E ali atrás daquele mercado existia um famoso cemitério onde todo mundo era enterrado, e que nesse período da medicina urbana é justamente o período que ele vai ser desterrado, vamos dizer assim, né? Ele vai ser limpo, ele vai ser extirpado dos centros urbanos. Então as igrejas foram proibidas de enterrar as pessoas no quintal da igreja, vamos dizer assim, atrás da igreja, né? Ou dentro da igreja. Se você for em Ouro Preto, tem muita gente enterrada dentro das igrejas, né? Porque era a prática. As pessoas mais nobres e tinham mais recursos eram enterradas dentro da igreja, debaixo do altar, sei lá. Você vai achar em várias igrejas ainda esse tipo de coisa. E então essa preocupação com com a sanidade dos elementos, da rigidez da cidade, vai fazer com que esses cemitérios sejam deslocados. Para quem gosta de Paris, já visitou, recomendo visitar as catacumbas, tá, de Paris, que lá é onde para onde foram transferidos as ossadas desses cemitérios. À noite eles ficavam andando lá com as carroças, aquele monte de osso. Jogaram tudo nessas minas, que são as catacumbas, eram minas de pedra. Então você pode visitar, é interessante. Antigamente tinha muita festa lá, tinha rave, tinha tudo. E é um lugar interessante de se visitar, que é resultado justamente do saneamento da cidade, tá? Bom, essa medicina urbana é eminentemente francesa, e uma terceira, que é eminentemente inglesa, tinha que ser, né? É ligada ao desenvolvimento capitalista. Então, qual que era a preocupação dessa medicina ligada ao trabalho? É que eles perceberam que a força de trabalho tinha que se reproduzir, né? Minimamente ela tinha que se reproduzir. Isso não estava mais acontecendo em algum período, dado o grau de extrema pobreza dos trabalhadores. Então, primeira coisa foi a lei dos pobres, foi decretada, né? Que diminuiu o tempo de trabalho, melhorou um pouco as condições de vida. E o controle de saúde era a preocupação com que o indivíduo tivesse condições de trabalhar. Então, essa medicina ligada ao trabalho era muito ligada às classes, à ideia de produção capitalista. Ela tinha três vertentes, né? A gente vai reconhecer isso porque esse foi o modelo que teve mais sucesso, e o Brasil era assim, né? Antes do advento do SUS, né? O que que você tinha? Uma assistência médica para o pobre completamente desvalido. Então, esse sujeito que ia parar nas Santa Casas ou nas escolas de ensino médico, ele ia ser uma cobaia, às vezes, dos tratamentos, né? Ou dos formandos, né? Em medicina. Então, assistência mínima para esse pobre.
que era um sujeito que não tinha outro acesso à saúde, então ele estava numa situação de indigência. O controle da força de trabalho, então quem tinha trabalho tinha direito à assistência médica nesse modelo, e isso é o modelo americano, tá? Para dar uma visão um pouco melhor. Então, lá na assistência médica americana, você tem ou para muito velho, ou para populações que eles, as comunidades, populações que eles consideram merecedoras de alguma atenção devido à pobreza, tá? Então, tem dois modelos de assistência, dois seguros, né, para essas populações. Quem tem trabalho tem o seguro-saúde, então é o controle da força, e o resto, o que a saúde pública faz é o controle da saúde da população em geral. Então, epidemias, vacinações, todos esses cuidados que são coletivos, né? Mas tem mais a ver com o funcionamento da sociedade do que com um cuidado específico com algum grupo social. E para isso eles tinham três sistemas, né? A medicina assistencial, uma administrativa da vacinação e uma medicina paga, privada. Então, bem o modelo americano e era o modelo brasileiro até algum tempo, até aparecerem os primeiros sistemas de saúde. Então, o primeiro que eu vou citar aqui é do Reino Unido, foi criado em 48, após a Segunda Guerra Mundial, dada a quantidade de gente que ficou debilitada com a guerra, né, que voltou da guerra debilitada, teve amputações, problemas de saúde mentais. Então, o Estado inglês, o Reino Unido, na verdade, criou esse sistema em 48. Tá? Ele prevê a cobertura universal, e tem o princípio da equidade e da integralidade. É isso que o SUS busca também, a gente vai comentar depois, tá? Mas quem pode acessar? Residentes legais, obviamente, né? Refugiados, quando eles são aceitos como refugiados, né? Não é um imigrante legal. Estudante com visto por mais 6 meses. E solicitantes de asilo por questões políticas. O imigrante legal não é atendido. Se você tiver um problema sério de saúde, você vai para uma urgência e vai pagar pelo que você gastar, e não fica barato, né? O outro que pouca gente comenta, que eu acho bacana, é o Chile, que também criou um sistema universal em 1951, que era bem o modelo inglês, tá? Muito bacana. Depois ele foi modificado e ficou com uma cara liberal e está muito ligado a quem trabalha hoje, né? Quem não tem carteira assinada lá tem problemas, né? Enfim. E o custeio dele também mudou, as pessoas passaram a pagar algum tipo de. Então, é uma outra mudança indesejada. Bom, e o Brasil, né? O Brasil não tinha uma saúde pública até 1970. A gente tinha Santa Casas e as caixas de assistência dos trabalhadores. Então, se você era ferroviário, você tinha uma assistência médica bancada pela sua caixa de assistência, que é o modelo até 1970, mais ou menos. Então, cada categoria tinha a sua caixa, tinha seu atendimento e recebia esse atendimento nessa base. Em 74, o Brasil criou o INAMPS, famoso INAMPS, para quem eu tive uma carteirinha dessa, né? A minha idade denunciada, né? Mas é mais ou menos isso. Eu tive uma carteira dessa, fui atendido, mas era para quem tinha emprego. Na verdade, eu não tinha emprego, obviamente, meu pai tinha. Então, eu tinha atendimento pelo INAMPS, que não era muito bom, mas também não era muito ruim, mas era uma pequena fatia da população que tinha carteira registrada e que tinha esse acesso, tá? O resto ficava dependendo da Santa Casa, da Misericórdia, o sistema caritativo, tá? Ou, como eu falei, se você fosse um indigente, ou você ia parar no hospital escola, tipo o hospital das clínicas, de clínicas da Unicamp, né? Que atendia essa população sem nenhum acesso. E hoje a gente tem o SUS. A gente vai falar mais um pouco do SUS, mas de 74 até 1993, o sistema era o INAMPS, né? Ele vai ser unificado no meio desse período aí, tá? Mas o que vai acontecer para a gente conseguir ter um sistema universal, em 1990? Bom, o que aconteceu foi que foi uma
politização da área. Então, aí eu vou falar um pouco das ciências humanas e vou falar o que aconteceu no Brasil. A gente entrou numa ditadura. O que aconteceu foi que as pessoas preocupadas com a saúde e com a democracia em geral acabaram ingressando nas universidades em áreas correlatas. Você não ia para o campo político fazer greve, criar um partido um campo clandestino, e tal. Houve esse movimento que foi das pessoas que escolheram a luta armada. Mas uma boa parte da população, o partidão, né, o Partido Comunista Brasileiro, foi e ocupou esses espaços dentro da universidade, por exemplo, né? E o Partido Comunista tinha uma fundamentação marxista. Então, o que aconteceu? No campo acadêmico e nas instituições de saúde, muitas pessoas passaram a integrar e a introduzir o pensamento marxista. O mais famoso, uma pessoa muito conhecida, é essa Asa Laurel, tá? Asa Cristina, da Universidade Autônoma Metropolitana, no México. Ela tinha um trabalho muito interessante, que eu vou comentar um pouco aqui, mas a ideia básica é discutir desigualdade de classe. Então, a ideia era introduzir no campo da saúde o conceito de que a saúde é um processo social. Esse termo processo social é muito usado até hoje no campo da saúde. Hoje em dia, de uma forma polissêmica, já sem o mesmo sentido, né? Mas no começo, a ideia era de processo. Uma outra professora da USP muito famosa é Maria Cecília Donângelo, tá? Que desenvolveu também e tentou aliar a teoria marxista à saúde, tá? Fez uma discussão sobre isso. Um outro sociólogo famoso é Juan César Garcia. Ele era um disseminador de ideias por toda a América Latina. Ele era ligado à OPAS e influenciou vários intelectuais brasileiros e latino-americanos. E ficou famosa uma reunião em Cuenca, em 72, o que se propõe a abrir o movimento sanitário na América Latina toda, especialmente no Brasil, tá? É, Outra coisa que contribuiu para esse movimento sanitário foram as políticas globais, e até hoje elas influenciam como a saúde é trabalhada no Brasil, especialmente via OPAs ou OMS. Mas, no caso, começaram a serem feitas no mundo todo, não só no Brasil, porque a saúde passou a ser uma questão muito forte nas sociedades, por questão de custos, a questão do custo da saúde ter subido muito. Então, por exemplo, primeira reunião mundial assim mais famosa é a reunião que aconteceu no Canadá, e nessa reunião se criou um tal famoso relatório Lalonde. E ali se colocava uma série de metas, né, de objetivos, e etc, etc. Tudo bem que essas reuniões, esses relatórios nunca foram, como é que se diz, leis ou normas obrigatórias, mas elas eram metas e passaram a ser o tom da conversa nos países em geral, tá? Então, esse é o primeiro. Aconteceram outros também, né? Um mais recente, a Carta de Ottawa de 86, né? Que consagrou o mesmo modelo desse relatório Lalonde. Aí incluiu algumas coisas. Então, eles começaram a falar em promoção da saúde, que vai além da cura, né? A ideia da medicina, da saúde pública até então era da cura, ou do tratamento. E a partir dessas propostas que foram encampadas pelas diversos países, né? Essas propostas ideológicas vão sendo incorporadas no campo da saúde. A nossa Constituição do SUS vai se basear muito nesses modelos, a ideia de promoção da saúde, participação da população no controle das decisões de saúde e por aí vai, tá? Para dar um exemplo de como veio desde 60 até a criação do SUS, o modelo hegemônico era o modelo marxista, que é a ideia do processo da doença. Eu vou retomar isso aqui porque eu acho importante, né? É uma discussão sobre a distinção do caráter biológico ou social das doenças. Que, a princípio, a gente sempre considera a doença como uma infecção, um vírus, ou uma etiologia dada nela mesma, né?
Essa proposta da Laurel, de muita gente boa, é que as doenças são produzidas pela própria sociedade. De que modo? De maneira distinta. As pessoas não adoecem igualmente numa sociedade desigual. Essa é a ideia básica e eu acho que ela é muito interessante. De fato, ela vem sendo trabalhada até hoje. Qual que é a ideia dela? O processo da doença é o modo específico pelo qual ocorre no grupo o processo biológico de desgaste e reprodução. Todo mundo passa por esse processo de desgaste e de reprodução da família, né? Mas se destaca especialmente o desenvolvimento, o funcionamento biológico diferenciado com a consequência do desenvolvimento das atividades cotidianas. Ou dizendo de outra maneira, né? O caráter simultaneamente social e biológico do processo. A doença não é contraditório, porém, assinala que pode ser analisado como metodologia social e biológica, né? O que que ela faz, então, nesse texto que ela baseia a própria teoria? Ela vai mostrar, do ponto de vista epidemiológico, que as diferentes classes sociais morrem de maneiras diferentes. Então, as pessoas que têm trabalhos que não são manuais, elas têm uma expectativa de vida maior. Aí você fala, mas é uma média estatística, de fato. Mas é uma prova estatística. Nem todo mundo, é lógico, sempre tem aquele exemplo. Ah, mas o meu pai, ele era bancário e morreu cedo. Ok, mas é o seu caso. Mas quando você faz uma média e mostra isso na população, você vai ligar a ideia de que cada grupo adoece de uma maneira diferente. Existem doenças específicas por cada categoria de trabalho. Bancário tem muita LER, problema de LER, DORT, e outros tipos de problemas ligados à repetição do trabalho. Se você trabalhadores do cais têm problemas sérios de coluna, e assim por diante. Então, trabalhadores manuais morrem mais cedo, em média, e por aí vai. Então, ela mostra isso nesse texto, ela vai mostrando por vários dados estatísticos as diferenças sociais no adoecimento. O que que ela quer dizer? Todo mundo nasce com um corpo biológico parecido, obviamente, né? Talvez até o pobre já nasça com problemas maiores do que uma pessoa que teve uma mulher que teve uma gestação melhor, vamos dizer assim, ou com mais cuidados médicos e mais uma excelente alimentação. Então, mas vamos dizer que todo mundo nasce igual. O adoecimento e o processo de adoecimento é diferenciado dependendo da classe social do sujeito. Essa é a tese básica do processo da doença, que vai até os anos 80, 90. Tá? Ela não deixa de ser válida ainda hoje, mas já se mudou um pouco os conceitos e também se incluíram outras questões que são mais do campo da cultura e da ideologia, tá? Mas, enfim. Então vamos lá. Em 1988, isso é 88, nós temos a oitava Conferência Nacional da Saúde. Então essa militância do movimento sindical, sanitário, que tinha sindicalistas, profissionais, pessoas politizadas, grupos de pressão, etc., 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 sempre participaram das conferências. Essas conferências são onde se decidem, até hoje isso acontece, se decidem as políticas públicas de saúde. Tá? A Conferência Nacional de Saúde, até hoje, define várias questões relacionadas a onde vai ser alocado, onde vão ser alocados os recursos da saúde. Então, teve uma recente que mudou algumas coisas aí, então é bom a gente acompanhar, às vezes, o que está sendo discutido lá. Na época não era tão democrática assim, mas de qualquer maneira, na época do nosso querido aí, Marimbondos de Fogo, esqueci o nome. Bom, até bom esquecer que era o presidente. Nessa conferência que se constitui o SUS, vamos dizer assim, onde é discutido o que seria construído para o SUS na Constituição de 88. Tá? Então, foi um momento muito importante de criação, vamos dizer assim, do sistema. E é ali que se bate o martelo e com esse movimento todo, né? Aliás, foi 86, desculpa. Teve mais de 4.000 pessoas e tal, e a ideia
E no ano seguinte se criou o SUDES, que é um sistema unificado, então era quase o SUS, era um sistema unificado e descentralizado de saúde. E esse sistema que foi pensado, que vai ser o SUS em 88, aliás, em 90, ele vai ser introduzido na Constituição. Esse eu acho que é o marco mais importante, porque se conseguiu colocar alguns artigos na Constituição por conta desse movimento, dessas pessoas que estavam atuando na época, os deputados, etc. E isso foi instituído dentro da Constituição, e isso tem consequência até hoje, que a gente pode falar um pouco depois, mas isso é importantíssimo, que está lá na Constituição, né? Então, então, essas políticas públicas foram instituídas com base nesse movimento sanitário. Eu vou pular um pouquinho isso aqui, mas, enfim, são ações e programas do Estado, né, que e são direitos que estão previstos na Constituição. Então, por meio das políticas públicas, a gente consegue promover a saúde, etc, etc. Eu vou pular um pouquinho isso aqui, porque eu acho que é muito específico. Tem vários tipos de políticas públicas, não acho que não é o caso, até por questão de tempo, né? Mas no caso do SUS, ela envolve vários tipos, né? Além de ser distributiva, ela é redistributiva, né? Nesse sentido. Bom, o que acontece, então, em 88 na Constituição é que o SUS é introduzido, o SUS não, desculpa, o direito à saúde. Ele está lá como direito ao artigo 196, tá? E do 196 a 200 são os artigos relacionados à saúde no Brasil. E está lá claríssimo que a saúde é direito de todos, é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Com base nesse bendito artigo 96, hoje em dia, todas as pessoas, todo mundo no Brasil tem acesso à saúde, seja imigrante legal, seja pessoas que entraram pela fronteira, você não precisa provar absolutamente nada para ser atendido, né? Então, isso é diferente de outros países que têm sistemas universais do Canadá, por exemplo, a França. Lá você tem acesso se você estiver legalmente no país, né? Não é qualquer pessoa que tem acesso. Então, a Constituição Federal é que vai embasar o que a gente conhece como sistema de saúde. Tá? Não vou falar de tudo, mas basicamente prevê. Deixa eu ver aqui. Isso. Vai prever como o SUS deve ser constituído, descentralizado, atendimento integral, participação da comunidade. E aí fala também na iniciativa privada. É um ponto que eu queria ressaltar, porque parece que, quando a gente fala de SUS, a gente está falando de plano de saúde, de hospital privado. Aliás, desculpa. A gente está falando de sistema público, hospital Agarran, hospitais públicos e o do UNB, por exemplo. Mas a gente acha que não está falando do sistema privado, mas ele também faz parte do SUS. Isso é importante ressaltar, tá? Ele não só faz parte, como ele é regulado pelo Sistema Único de Saúde. Então, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, mas aí tem uma série de questões. Você não pode ter empresa estrangeira, que seja dona de 100% das ações, uma coisa assim. Então, tem uma série de regras, elas podem participar como complementar ao sistema público, né? Então, todo o sistema privado é regulado pelo SUS também. Tem um conjunto de normas que ele deve seguir, tá? Bom, aí tem aqui um esqueminha, né, da assistência da iniciativa privada, do artigo 199, né? Então, as entidades filantrópicas também estão nessa categoria. Tem que ter um contrato com o sistema público. Você não pode criar um hospital sem ter o aval do sistema público, tá? E aí por aí vai, né? Bom, vou passar aqui. Então, cada artigo desse aqui vai falar de uma modelagem do sistema, tá? Eu já falei um pouquinho, enfim. Tá, mas isso está na Constituição. O que que significa isso? Nada. Boa parte da Constituição Federal nunca foi regulamentada. É letra morta.
Tem muita coisa na Constituição que está lá, bonitinho, escrito. Ah, é um direito universal. Ok. E daí? Mesmo o SUS, né? Do jeito que ele foi constituído, está dizendo lá que é direito público, deve haver políticas públicas e é um direito universal. E daí? Vai ser feito como? Então, houve algumas áreas da Constituição que foram regulamentadas. Por exemplo, algumas que conseguiram ser regulamentadas. O direito ao consumidor, existe uma lei complementar muito boa. Tem sobre direito da criança e do adolescente, também foi regulamentado uma lei complementar. E a saúde, por exemplo, né? Mas tem muitas outras áreas que estão lá e nunca foram, quer dizer, isso é uma preguiça dos nossos representantes que a gente elege que não fazem o trabalho que deviam ter feito. Isso desde 88. Então, o que aconteceu com a saúde? Por pressão da área da saúde, todo mundo, foi feita a Lei 8080, 2 anos depois da promulgação da Constituição. Então, em 90, foi decretada essa lei que institui o Sistema Único de Saúde. Aí sim a gente passou a ter o Sistema Único. Na verdade, o nome não é bom. Deveria ser Sistema Unificado de Saúde. A gente fala único como se só existisse ele. E por isso que a gente confunde o sistema privado como se ele não existisse. Mas unificado ficaria melhor. Mas, por vários motivos, colocaram único. Mas, na verdade, o objetivo era unificar todo o sistema num só. Então, todo o sistema privado, público, que existisse, todas as clínicas e hospitais, todas estariam dentro do sistema unificado. Essa é a ideia. Mas tudo bem. Inclusive, é uma questão de tradução. Eu já fiz uma tradução para o francês e tive que fazer uma nota de rodapé lá, meio que botei unificado. Mas aí eu expliquei embaixo, porque o único fica. Se o cara lê isso também na França, vai falar, bom, só tem esse. É meio óbvio. E não é bem assim, né? Ele não é só público. Bom, então ele institui o SUS e aí a sua descentralização, os seus princípios e como ele vai funcionar na prática entre os três poderes. Ele é tripartite, quem executa o sistema de saúde, isso é importante também. Na época da pandemia houve uma confusão, uma discussão geral, mas no fundo quem executa é sempre o município, tá? A execução do sistema é no município. Agora, tem hospitais estaduais? Eles estão dentro dos municípios, né? E o recurso ele sempre vai para o município. Ele é descentralizado, o SUS. Aí você vai dizer, mas não é bem assim. Não é porque na prática não fazem assim, mas o recurso ele deveria ir para o. Infelizmente, ele vai primeiro para Brasília e daqui ele volta para o município. Aí tem uma série de interferências, mas ele é descentralizado. Quem executa é quem está na ponta, né? Essa é a ideia do sistema. Enfim. É lógico que tem políticas que são nacionais, aí são centralizadas, talvez, né? Mas, enfim. Bom, os modelos de atenção e gestão, que a gente fala muito na nossa área, são os modelos que são aplicados em resposta às necessidades da população. Então, durante a pandemia, a gente teve um modelo de gestão e de atenção à saúde diferenciado por conta do momento histórico e a situação, da saúde pública. Então, esse modelo mudou. Tanto que muitos hospitais passaram a quase que só atender Covid e muitas das operações cotidianas deixaram de ser feitas. E depois elas reapareceram, né? Enfim. Bom, e o que então a gente fala tanto de saúde coletiva? Por que eu coloquei esse tema, esse nome, né? Não sei quanto tempo a gente tem ainda, tá? Mas eu estou tentando chegar no fim aqui, que é o que chama atenção. No Brasil é um país do mundo onde tem esse negócio chamado saúde coletiva, tá? A gente tem uma série de jabuticabas aqui no Brasil. Outro exemplo é a hanseníase. A gente fala, no Brasil foi instituído a hanseníase para se minorar o estigma da lepra. Só que se você for pesquisar em qualquer base de dados e no mundo inteiro, está lá leprosy, tá? Porque na maioria dos países, nos civilizados, isso desapareceu. Não é uma doença comum.
Você vai ter a doença a hanseníase na Índia, no Brasil, que são os dois países campeões do mundo. Então aqui se resolveu dar um nome diferente, tá? Então talvez seja um problema de tradução depois, né? Se você for mandar um artigo para o exterior, você vai ter que botar leprosy, né? E saúde coletiva é a mesma coisa. No mundo inteiro se fala public health, né? E no Brasil a gente inventou essa jabuticaba que se chama saúde coletiva. Só que tem um sentido disso que na verdade é porque no nosso Brasil só conseguimos parir o SUS, né? Conseguir esse elefante só conseguiu ter esse rebento porque foi um esforço muito grande de politização da área, seja via pensamento marxista, seja movimento social, seja o que for. A gente politizou e conseguiu colar a ideia de que isso é importante, que o sistema de saúde é uma forma de redução da miséria e da promoção da saúde e da promoção das pessoas. E como teve esse movimento dos anos 60 até a constituição do SUS, as pessoas militantes, trabalhadores, pensadores dessa época, intelectuais ligados a essa área, passaram a chamar essa área de saúde coletiva, porque ela incorpora muitas questões sociais que em muitos países não fazem sentido, não são necessárias, não foram necessárias. Eu dou o exemplo da França, lá quando teve problema de financiamento da saúde, dos anos 60 pelos custos, o governo chamou os economistas, criaram uma espécie de um grupo de pesquisa enorme, de financiamento, de formação, e hoje quem gere o sistema são os economistas da saúde. Lá tem muito economista da saúde que gera o sistema. Não foi politizado no sentido ideológico, né? Mas, enfim. E o Brasil que teve essa politização, então a gente chama de saúde coletiva. Não sei como eu traduziria, mas é um termo específico do Brasil, né? Bom, e que foi o que então a incorporação do pensamento social, politização, etc, etc, que eu falei aqui. Então a gente criou um campo específico no sentido de Bourdieu, né? Bem no sentido bourdieusiano, a gente é um campo específico. A gente tem instituições, tem revistas, tem publicações, tem quadros formados, tem instituições de saúde coletiva. Para dar um exemplo final, por que que eu sou professor em Ceilândia? Porque eu sou professor de um curso de graduação em saúde coletiva. E hoje nós somos no Brasil 25, 26 cursos em federais. O nosso foi o pioneiro no Brasil, eu tenho orgulho, né, de falar isso. Eu cheguei para dar aula numa sexta-feira, segunda eu estava dando aula. Cheguei, tomei posse na sexta. Segunda eu estava dando aula, foi nosso primeiro curso do Brasil, de saúde coletiva. Então, todos têm esse nome, com algumas exceções. A USP continua a saúde pública, porque ela tem uma tradição grande, não sei, não quiseram mudar. Mas então essa área existe, é a de formação de gestores de saúde, formação de pensadores de saúde, formação de pesquisadores de saúde, tá? E esse curso foi instituído no Reúne em 2008, tá? E é um curso que está aí funcionando. Graças a Deus, nós temos muitos gestores que nós formamos já no Ministério da Saúde, já estão aí, daqui a pouco um deles vira ministro, se tudo der certo, tá? Bom, e eu vou falar, para finalizar, eu vou falar de alguns conceitos, então, das ciências humanas e saúde. Então, para quem não sabe, para quem tem nunca viu, existe essa área que milita na saúde. Então, tem direito sanitário, é o direito aplicado à saúde coletiva. Comunicação e saúde, o pessoal da comunicação trabalhando com que as doenças e as informações são difundidas nessa área como elas deveriam ser, né? Sociologia da saúde, que é o meu caso, antropologia da saúde, também tem colegas. Economia da saúde, tem vários profissionais trabalhando, calculando o custo das práticas em saúde. E a psicologia da saúde. Tem outras também, mas enfim, a gente fica por aqui, mas já é bastante gente trabalhando. E no meu curso lá, a gente tem todos eles, tá? Não, minto, só não tem o psicólogo da saúde, mas uma hora chega lá. E não tem o tradutor da saúde também, que eu vou fazer esse papel lá, mas enfim, estou brincando, mas enfim. O que ele trabalha, basicamente, nos conceitos do campo da sociologia.
A gente trabalha uma distinção básica que é a diferença entre doença e enfermidade. Eu fui até olhar de novo nos dicionários, tal, porque o povo faz uma confusão tão grande que até a gente se confunde. Eu trabalho com isso há 24 anos já. Doença é doença. Doença é a definição técnica, é a doença, a definição dos médicos. Eles têm um termo específico que chama história natural da doença. Eles ensinam nas escolas médicas até hoje, que é aquela história que você é contaminado, tem uma infecção, tem um evento de saúde, aí ele vai ter um processo de crescimento e decrescimento e cura. Então vai ter um pico da crise, tá. Você trata. Aí você tem, depois da cura, tem a reabilitação e depois você volta para o mundo normal. Você está curado. Essa é a ideia básica que até hoje é ensinado na escola de medicina. Tem um probleminha aí, que são as doenças crônicas, que eles não contavam com a astúcia, né? Não contavam com a astúcia da doença. Então, a sociedade moderna, ela é plena de doenças crônicas, que não tem uma história natural, né? Por isso que a gente trabalha, e eles não gostam muito, mas a gente sempre fala da história social da doença, tá? Pandemia, um bom exemplo, né? Teoricamente, você era infectado, você tinha 3 dias, começava a ter sintoma, aí ficava com o pulmão ruim, era talvez internado ou não, e etc. Então, todo mundo devia passar por aquele processo bonitinho. O que aconteceu no mundo inteiro? Ninguém passou. Cada sociedade tratou, lidou com isso de uma maneira totalmente diferente. Então, os velhinhos italianos, tadinho, morreram, muitos morreram, né? Porque estavam todos internados em clínicas, enfim. Então, essa história natural não foi natural, nunca é natural. Porque depende do tratamento que você recebe, depende do teu sistema de saúde, depende se você tem dinheiro para fazer teste, se você tem dinheiro para fazer tratamento. Simples assim, né? Então, essa história natural, ela é bonita no livro, faz sentido, porque ela tem um processo lá para o médico ter uma noção de acompanhamento, mas é óbvio que isso não funciona, né? Contando ainda com as diferenças sociais, pessoa malnutrida, pessoa que bebe, pessoa que está na rua. Então, não dá para comparar o tratamento e chamar uma doença de natural, nesse sentido, né? Bom, a gente trabalha muito com o conceito de illness, de enfermidade, porque a illness incorpora o mundo simbólico, incorpora a subjetividade do sujeito, incorpora a complexidade do mundo social, incorpora como o mundo funciona, vamos dizer assim, né? As instituições sociais, ou no que o sujeito trabalha, as condições de vida dele, isso é uma enfermidade, né? Tem um exemplo bom que às vezes você pode ter uma disease, você tem pressão alta, uma boa parte da população tem pressão alta, tem uma disease. Só que porque não vai em médico, não tem acesso, não sabe, não tem enfermidade. Aí um dia ele tem um pico de pressão, tem um infarto e morre. Ele nunca teve doença, né? O cara não teve doença, ele não teve enfermidade nenhuma. Passou a vida na boa, entre aspas, né? Então, mas assim, passou sem perceber a doença que ele tinha. Então, ele não chegou a ter uma enfermidade, ele viveu naturalmente, vamos dizer, sem pensar muito no problema até morrer, tá? Agora ele podia ser diagnosticado com pressão alta e ver que tinha uma disease, né? Vamos dizer assim. Mas aí uma outra conversa, tá? Então a nossa preocupação é sempre com as enfermidades. E digo mais, com as questões das doenças crônicas, na verdade a gente vive mais enfermidade do que disease. É muito melhor você pegar uma gripe, tratar e curar, do que você ter um problema crônico, ter uma doença autoimune. São as doenças que elas não incapacitam, mas atrapalham muito a vida do sujeito, né? A pessoa vai ter uma vida enxaqueca, essas doenças, fibromialgia, são doenças que são muito ligadas à subjetividade do sujeito também, faz um mal danado e não tem cura rápida, não tem tratamento específico, tá? Isso é a nossa sociedade moderna, tá? Podia incluir aqui obesidade também, mas aí pode ser polêmico, né? Mas enfim.
Mas a obesidade é uma questão social hoje em dia, né? Não é uma questão privada, né? Enfim, bom, vamos mandar aqui. Então, esse é um modelinho, né, eu não falei de sickness, né? Sickness é um mal-estar, né? Então, a definição, que eu até montei isso aqui porque é interessante, o mal-estar, o sickness, é, é uma forma como você tem os sintomas, você tem uma dor de cabeça, mas não chega a ser uma doença, a não ser que você vá no médico e ele faça um diagnóstico. Aí você tem uma disease, claro, ela tem um CID, doença tem CID, né? Sickness, às vezes você tem um mal-estar, você vai no médico e ele fala, isso aí não é nada, não sei o quê, mas aquilo continua na tua vida, né? Agora, a enfermidade, ela já envolve todos esses aspectos, né? E inclusive a estrutura social, afastamento, se você tem afastamento por doença, se você vai ter se o seu empregador vai te pagar, se você parar de trabalhar, o que que você faz, né? Isso é uma enfermidade, envolve todos esses aspectos tipo de medicação que você vai tomar, se vai te deixar meio devagar, você não vai poder ser um intérprete, né? Porque você está tomando um remédio para depressão que te deixa muito lento. Eu acho que não dá certo para ser intérprete. Eu tô levantando história aqui, né? Mas enfim, estou dando um exemplo. Bom, então essas definições a gente trabalha muito os aspectos sociais e subjetivos, tá? Para mostrar que a doença é muito mais ampla. Enfermidade, então, é isso aqui, eu não vou alongar muito, eu acho que eu estou até terminando. Outro conceito que a gente usa muito, é muito moderno, vocês vão ver muito isso, é o conceito de vulnerabilidade. Então, nos anos 90 se superou um pouco com a ideia de processo ou doença marxista, que era muito dicotômico. Então, tudo se remetia à macro-sociedade. Então, era o Estado, tudo era problema estatal, problema, enfim. Com a ideia de vulnerabilidade, por que que se criou esse conceito? Porque um outro conceito que é usado, que eu não vou tratar pelos epidemiólogos, é risco. E quando teve a epidemia de AIDS, especificamente, eles foram muito estigmatizados como grupo de risco, famoso grupo de risco. Então ficou muito pesado, muito estigmatizado, e aí começou-se a pensar numa ideia de trabalhar um outro conceito que não é o de risco, não é grupo de risco, mas a ideia é que você é vulnerável em algumas situações, né? Que é um conceito mais interessante, e ligado a grupos específicos, né? Então você pode ter um grupo vulnerável num sentido e não em outro. Sei lá, você pode pensar, o japonês tem mais problema de estômago, né? É uma vulnerabilidade específica. Uma vulnerabilidade ligada à raça negra, mas é a doença falciforme no Brasil, né? Especificamente para ter uma população negra maior, tá? Se for na Europa, é a talassemia, que é ligada aos italianos, os mediterrâneos, tá? Então, a gente chama de vulnerabilidade, porque é um nome, além de ser mais bonito, ele remete à ideia que o sujeito, eu posso ser italiano e não ter talassemia. O meu grupo é vulnerável, eu não, né? Então, é diferente da ideia de risco. A ideia de risco tende a culpar as pessoas. Falar, ó, você é do grupo de risco porque você não faz atividade física. Você come demais, você tem um estilo de vida perigoso, que era o que se falava muito das pessoas que tinham AIDS e DST também, essas doenças, né? Então, tinha muita ideia de moralista de julgamento das pessoas, tá? Do grupo. Com a ideia de vulnerabilidade, você tenta ultrapassar isso para um conceito mais interessante, tá? Eu acho que a gente tem trabalhado muito com esse conceito. E o último que eu acho meio idiota, mas eu tenho que falar, que é daquelas coisas que só acontecem no Brasil. A gente sempre trabalhou desigualdade desde quando começou, a gente se conhece por gente nos anos 60. Só que aí, em algum momento, lá na matriz colonial, alguém descobriu que o mundo social interfere na doença. Olha que coisa. Lá na Suécia, tem um grupo, não estou brincando, não sei se é Dinamarca ou Suécia. Os caras publicaram um artigo lá, um texto sobre determinantes sociais da saúde, e o bendito do texto tem um desenho mais ou menos parecido com isso aqui, que é uma mistura de genética com saúde da população, acesso a serviços. Fizeram um esqueminha, tem no artigo deles lá.
É aí que acontece. A OMS gostou da ideia, a OPAS adorou, eles têm dinheiro, aí eles criaram um grupo de estudos dos determinantes sociais na OPAS, financiaram pesquisas, e aí esse conceito entrou na nossa querida saúde coletiva, né? Que já está discutindo isso desde os anos 60, 70, até já ultrapassou um pouco essa discussão, né? Incluiu outras coisas, tal. E aí, ó, aqui eles põem até a saúde planetária, né, nesse mapa aqui, né? Se você pensar assim, já envolveram até o universo na história. Mas é uma coisa assim, eu digo boba porque assim, é uma coisa tão óbvia que passa por questões de raça, de gênero, de tanta coisa, e um esqueminha tão bobo assim, né? O estilo de vida, ambiente, ambiente natural, isso é uma coisa muito. Como se o ambiente natural estivesse descolado do ambiente sociocultural. Isso não existe em lugar nenhum, a não ser na natureza selvagem intocada. Mas mesmo essa está sendo atingida por mudanças em outras áreas, né, do mundo. Então não existe ambiente natural isolado. Ambiente sociocultural é desde quando você nasce que está ligado com a tua biologia, né? Se não fosse o ambiente sociocultural, você não teria sobrevivido. Pela biologia pura e simples, você morria, né? Quando era criança, porque você ia ser comido por algum animal, né? Você não ia sobreviver, a não ser que teu grupo te desse um apoio sociocultural. Então, primeiro que não existe vida fora do ambiente sociocultural. Isso na antropologia, na sociologia, é um óbvio ululante, né? Então, a gente só existe porque em algum momento a gente passou a gente sempre foi um grupo e que promoveu a vida dos nossos rebentos, né? Então não existe ambiente, não existe um ser que tenha vivido fora do ambiente sociocultural. Tem as famosas histórias do Mogli, né? O Menino Lobo, Tarzan, umas coisas meio assim, mas são histórias de ficção, lendas, né? Que nunca existiram, tá? Tem um caso, né? Tem um famoso um menino que ficou na floresta e quando foi recuperar, mas ele nunca conseguiu socializar mais, né? Quando ele veio para o mundo, trouxeram ele para o mundo, entre aspas, civilizado, só que ele nunca aprendeu a falar, nunca aprendeu e acabou morrendo, teve um negócio meio trágico. Ele não se socializou depois de uma certa idade que ele tinha, tá? Então não existe ser humano pensante fora do ambiente sociocultural. Tá bom? É só um detalhe, mas enfim. Então ficou, mas tem muita gente usando esse conceito aí, determinantes de saúde, determinantes sociais, enfim, mas é uma coisa muito já manjada. Se cair numa prova, você escreva, né? Diz que existe, que é bonitinho e tal, mas não é uma coisa nova e nem muito sofisticada, eu acho. Mas enfim, basicamente era isso. É, Se tiverem dúvidas, né, estou à disposição. Não sei se eu gastei muito tempo aí. Eu acho que eu passei do tempo. Oi, Miguel.